Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Quero acolher você para este 14º domingo após Pentecostes, para este culto, com as palavras bíblicas que são lema esta semana. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo alegrem-se. Que este culto seja um momento de alegria, um momento em que nós podemos de fato nos alegrar, porque Deus traz novamente até nós a sua palavra de orientação. Seja bem-vindo, bem-vinda a este momento de celebração. Amém. E você sabe o que significa a palavra atalaia? O que é o atalaia? Não? Então, no culto de hoje você vai descobrir, você vai aprender uma palavra nova também. Você vai descobrir que no Antigo Testamento Deus chamou um profeta para ser atalaia. Então, nos acompanhe, celebre junto comigo para que possamos também aprender esta palavra e possamos de fato aprender a vontade de Deus para este profeta, mas também para as nossas vidas. Iniciamos cantando do nosso inário o hino 625 do livro de canto da ISLB, Bem de Manhã. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Estamos reunidas neste momento, não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e
Convido para um momento de oração. Oremos. Querido e amado Deus, nós te rendemos graças e louvores porque tu permites mais uma vez que nós nos encontremos. Que a tua palavra, ó Deus, seja de fato lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que possamos estar vigiantes, que possamos ser aqueles e aquelas que anunciam a tua palavra, que falam da tua presença, que anunciam a tua vinda. Ó bondoso Deus, sabes das dificuldades que nós temos, das nossas limitações, dos pecados que nós cometemos. Mas purifica-nos, ó Deus, limpa-nos com a tua palavra, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos recomeçar e com a tua ajuda possamos viver conforme o teu querer. É o que oramos por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos do nosso inário o hino Estou Pronto, Senhor, em preparação para ouvirmos as leituras bíblicas e também a pregação de hoje. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este culto, para este final de semana. Ouçamos do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, os versículos 7 a 11. Ezequiel 33, 7 a 11. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei
você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando como pessoas. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Até aqui, a leitura do Antigo Testamento, também texto base para a nossa pregação de hoje. Amém. Ouçamos a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versículos 15 a 20. Mateus, capítulo 18, os versículos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostra-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu ali estou com eles. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Hoje, o nosso texto bíblico fala sobre duas situações não distintas, mas complementares. Uma delas é sobre a visão de Deus sobre o pecador, e a outra é sobre a nossa. Mais especificamente sobre a nossa missão como atalaias. E atalaias significa vigias. Então essa foi a tradução que eu li da Bíblia que eu li antes ali. Então atalaias significa vigias. Mas antes de entrar no texto bíblico de Ezequiel, precisamos entender o contexto do texto bíblico onde esse profeta está inserido. Ezequiel vive e atua em um dos momentos mais difíceis do povo de Israel, o exílio babilônico. Nascido dentro de uma família sacerdotal,
família de sacerdotes, ele é levado para a Babilônia, por volta do ano de 598 a.C. E lá ele vive com outros exilados. Neste tempo, o profeta se dá conta de que este exílio não seria tão rápido o quanto eles pensavam. Seria um longo tempo que eles passariam longe, fora da sua pátria. Depois de praticamente 5 anos na Babilônia, Ezequiel é chamado por Deus. E na sua vocação, ele é chamado e comparado a um atalaia. O que é atalaia mesmo? Vigia. Os vigias das torres. Então, imaginemos, tinha os palácios, os castelos, e tinham aquelas torres, onde os soldados ficavam vigiando, para que caso viesse um ataque ou viesse alguém, ele pudesse alertar o rei ou as pessoas ali daquela localidade. Os vigias das torres eram pessoas responsáveis, então, por avisar os moradores da cidade caso algum perigo estivesse se aproximando. O vigia ou o atalaia era tão responsável pela segurança do povo que, caso algo acontecesse e ele não avisasse, poderia pagar com a sua própria vida. Quer dizer, se ele não percebesse o mal ou não avisasse, ele era responsável por deixar aquilo acontecer. Assim sendo, Ezequiel foi um profeta chamado para avisar o povo. Então, Ezequiel foi chamado de atalaia, avisar o povo sobre as ameaças que estavam chegando, ou até mesmo já haviam chegado. A missão de Ezequiel pode ser facilmente comparada com a missão que nós recebemos no dia do nosso batismo: anunciar o arrependimento, o perdão dos pecados e a vida nova trazida por Jesus. É sobre isso que o texto do Evangelho nesse dia também nos chama. Nós, quando batizados, recebemos junto da salvação também uma missão. Deus não chama seus profetas e nem mesmo a sua igreja para permanecer na mesma maneira de sempre, parada, estática, na zona de conforto. Mas Deus chama para viver a missão que Ele mesmo nos concede. Pelo fato de Deus amar os perdidos, os perversos, e querer a sua salvação, Ele chama a sua igreja para anunciar o Evangelho, convidando pessoas a se converterem de seus maus caminhos, dos seus maus atos, a fim de segui-lo pela fé, em amor e em esperança. Nesse sentido, o texto bíblico da prédica de hoje, de Ezequiel, nos apresenta qual é a verdadeira intenção missionária de Deus e a grande responsabilidade que nós, pessoas cristãs, recebemos também de Deus. Deus não se agrada com a perdição e a condenação das pessoas. Ele não quer isso. Deus não quer que pessoas se percam, que cometam os pecados. Deus quer bem o contrário. Ele chama cada pessoa, cada cristão, cada cristã. Ele chama você e eu para anunciar o juízo, mas também para oferecer a salvação por Cristo, que Cristo conquistou para nós.
Nossa tarefa e missão enquanto pessoas cristãs é de anunciar a boa nova da salvação em Jesus Cristo, clamando e anunciando a mudança na vida das pessoas. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho e convidando a cada pessoa a se converter e cada pessoa, de fato, possa viver conforme a vontade de Deus. Importantíssimo, muito importante, lembrar que a nossa tarefa não é de julgar as pessoas. Nós não somos aqueles que separam o joio do trigo. Nós temos a tarefa de anunciar, de convidar as pessoas ao arrependimento e à conversão para o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da vida. Assim, a nossa tarefa é de vigiantes, como atalaias, de vigiar e anunciar e dizer: olha, esse não é o caminho certo. Mas nós precisamos conhecer este caminho. Por isso, precisamos ter em mente que Jesus assume também esse papel. Tanto que ele pagou com a sua própria vida pelo pecado de tanto do perverso, quanto aquele que é pecador, quanto aquele que também é justo. O nosso sangue e dos outros não é mais cobrado de nós mesmos. Estimado irmão e irmã em Cristo, não esqueçamos assim, que nós somos chamados para a tarefa de chamar as pessoas, de convidar as pessoas a se converterem, a seguirem o caminho de Jesus Cristo. Nós somos aqueles atalaias, assim como o profeta Ezequiel, que dizem: este é o caminho certo, ou este é um caminho perigoso, está vindo uma ameaça. Não é por aí. Por isso, eu e você somos chamados a sermos missionários, a vigiar, a continuar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, em palavras e também em ações, principalmente nesses tempos difíceis que nós vivemos, assim como vivia também o profeta Ezequiel. Deus chama você e eu para anunciarmos a boa nova da salvação, da vida eterna, para anunciar a boa nova do cuidado e do amor de Deus por mim e por você. Que esta palavra seja a orientação para as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Em resposta a esta palavra de Deus que nós ouvimos, queremos juntos também confessar a nossa fé publicamente com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do nosso inário do livro de canto da IECLB, o hino 129, o Salmo 121, eleva os olhos para os altos montes. Eleva os olhos para os altos montes e me pergunto quem me ajudará. O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e fez a terra e o mar. Não deixará
agir também. Tua chegada como a saída, desde agora e para sempre. Amém. Nesse momento temos as orações de intercessão. Convido para que nós possamos inclinar as nossas cabeças e interceder a Deus pelos motivos que temos em nosso coração, em nossa mente, também por esses motivos que eu irei citar. Oremos. Amado e bondoso Deus, graças te rendemos por essa tua palavra que nos motiva a vigiar sem cessar, todos os dias de nossas vidas, na certeza de que tu estás ao nosso lado, tu nos proteges, tu nos amparas e tu nos sustentas. Neste momento, amado Deus, queremos interceder por todas as situações difíceis que nós passamos, de modo especial em nossos lares, pelas dificuldades no ouvir, no falar, no entender mútuo, nas dificuldades que temos no convívio com outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas pacientes, cuidadosas e amorosas. Oramos, ó amado Deus, por todas as pessoas que sofrem no mundo inteiro, por aquelas que foram acometidas pela Covid-19, mas também por todas aquelas que estão isoladas, afastadas de seus familiares, que sentem a saudade do convívio com os amigos, com os familiares, com o convívio da sua comunidade de fé. Dá-nos, ó Deus, a certeza da tua presença, a certeza de que dias melhores virão. Dá-nos força e fé, ó amado Deus. Ó amado Deus, em um minuto de silêncio, nós também queremos colocar diante de Ti as nossas alegrias, as nossas aflições, as nossas preocupações. Ouve-nos quando silenciamos. E tudo mais, ó bondoso Deus, que temos a pedir, que temos a interceder. Incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos o momento dos avisos, dos comunicados. Então, as ofertas do culto de hoje, elas são destinadas à missão no Sínodo Mato Grosso. Então, é uma oferta nacional. Por isso, neste momento, nós queremos também assistir o vídeo motivacional feito pelo Sínodo Mato Grosso para as ofertas deste final de semana. Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto, queremos corresponder com alegria e dedicação. A maioria das comunidades do Sínodo do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a Paróquia Transamazônica, as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a
E para você realizar a sua oferta, é só você entrar no site da ISLB no seguinte link, luteranos.com.br/doação/2020, luteranos.com.br/doação/2020. Na página da oferta, você pode escolher o destino e o valor a ofertar. É fácil, rápido e 100% seguro. E agora um recado muito importante sobre a retomada das atividades presenciais. Temos um vídeo da nossa pastora sinodal, pastora Tânia Cristina Weimer. Queremos assistir então o vídeo que vai falar sobre a retomada das atividades presenciais. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. Com essas palavras de Hebreus capítulo 13, versículo 9, saúdo vocês, prezadas comunidades, membros da ISLB, no Sino do Nordeste Gaúcho. Desde meados de março, estamos sob a orientação de manter as atividades presenciais suspensas devido à pandemia do coronavírus. Durante todo esse período, fomos muito bem alimentados com a Palavra de Deus, através da dedicação de nossos ministros e ministras que criaram novas formas e usaram inúmeras oportunidades e criatividade para alcançar pessoas com o anúncio do Evangelho. Foi um testemunho intenso. Agora estamos numa nova fase em que muitas comunidades anseiam pela volta dos cultos presenciais, mesmo que o número de contágio e internações em UTIs continua muito alto. Para podermos retomar gradualmente os cultos presenciais, precisamos do cuidado de todos e todas vocês. Há medidas locais e também um protocolo estabelecido pela ISLB que pedimos seja rigorosamente observado. Se você apresentar algum sintoma de gripe ou resfriado, deverá permanecer em casa. Pessoas idosas ou do grupo de risco deverão permanecer em casa, conforme protocolo municipal. Para a proteção de todos, inclusive a sua, o uso da máscara será obrigatório o tempo todo. A máscara deverá cobrir a boca e o nariz. E não deve ser retirada em hipótese alguma. Sem o uso da máscara, é proibido o acesso ao templo. Ao entrar no templo, você precisará higienizar as suas mãos com álcool gel. Ajude a cuidar do distanciamento entre as pessoas. Mantenha a distância de 1,5 metro. Somente pessoas da mesma família, da mesma casa, poderão sentar juntas. Não serão distribuídos inários, nem folhas de canto ou bíblias. Cantar traz um grande risco de contaminação. A música ou o canto será por vídeos, gravações ou uma execução musical individual. Recomendamos que ainda não seja celebrada a Santa Ceia. Caso você precise muito da ceia, fale com a ministra, fale com o ministro da sua comunidade. Certamente vão lhe ajudar e orientar da melhor maneira possível. Pedimos que as pessoas não se cumprimentem com apertos de mãos, beijos ou abraços, quer seja na saída ou na entrada dos cultos. Nesse momento, nós ainda precisamos nos cumprimentar de longe, com os olhos ou com a inclinação da cabeça. Procure trazer a sua garrafinha de água de casa. Banheiros e bebedouros estarão desativados. No final do culto, procure não ficar conversando em frente ao templo para evitar aglomeração. Estes são alguns dos principais cuidados que precisamos ter. Há muito mais a ser feito. Contamos com a sua ajuda, com o seu compromisso para que os cultos possam acontecer
e para que não seja necessário fechar novamente as portas da igreja e voltar a suspender os cultos presenciais. Sigamos confiantes, firmes na esperança que nos foi dada por Cristo Jesus. Amém. Aqui na nossa paróquia, gradativamente nós também vamos retomar as atividades com todas as recomendações que vêm do Sínodo, vêm da Secretaria-Geral da ISLB e, é claro, dos órgãos de saúde do nosso país. Por isso, nós iremos retomar as atividades fazendo primeiramente os batismos. Então, eu já entrei em contato creio que com a maioria dos pais que ainda não batizaram as suas crianças, e após o término dos batismos, nós iremos retomar as atividades presenciais dos cultos. Então, aguardem mais informações a respeito das nossas atividades aqui da Paróquia União. E assim chegamos ao final do nosso culto. Queremos também sair deste momento sob a bênção e a proteção do Trino Deus. Se você puder e quiser, também estenda as suas mãos como gesto de recebimento desta bênção. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Espírito Santo, o nosso animador, esteja contigo, hoje e sempre. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Amém.